A Câmara Municipal de Angra dos Reis concedeu uma moção de aplausos ao professor angrense Milton Meira do Nascimento, que saiu da cidade aos 11 anos para estudar e, com o apoio de amigos e familiares, conseguiu consolidar uma carreira de sucesso no meio acadêmico e no jornalismo, e atualmente está lançando um livro sobre a política contemporânea. Esse reconhecimento hoje é extremamente importante, sobretudo porque é o resultado de um longo processo, de um trabalho consistente desde os 11 anos de idade que eu saí de Angra dos Reis e volto agora praticamente depois de 60 anos, voltando assim para, digamos, na parte de uma vida pública, né, para Angra dos Reis. Vida pública significa o seguinte, significa a gente participar mais das questões que dizem respeito à cidade. Então, durante todo esse tempo eu me dediquei à Universidade de São Paulo como professor, atividade também editorial, né, jornalística, e atualmente eu publiquei um livro que se chama A Farsa da Representação Política, que trata exatamente da questão da representação política e de por que a classe política é tão desacreditada. Então, se perguntar sobre isso, significa tentar elucidar esta deterioração da política atual. E não é só no Brasil, não. Em todos os países ocidentais que adotaram a chamada democracia representativa, nós temos um distanciamento cada vez maior do representante do representado. E com isso, os políticos passaram a ser hostilizados. Ninguém mais confia na chamada classe política. Todo mundo desconfia um pouco. Mas por que isso? Porque talvez a política mesmo, a maneira de se fazer política foi deteriorando-se com o passar do tempo. E essa deterioração é que faz com que as pessoas se sintam totalmente estranhas quando se fala de política. Deveria ser o contrário. Mas por quê? Porque a concepção de política que se pratica atualmente não é a concepção correta, né? Porque político significa polis significa cidade e cidadão. Política é a participação na coisa pública, a participação, a tomada de decisão a respeito das coisas que são comuns a todos os cidadãos e não da sua parte individual. Então, por isso que os políticos, em geral, eles representam muito mais a si mesmos do que a população que os elegeu. O presidente da Casa, vereador Marco Aurélio Vargas, demonstrou sua satisfação em poder prestar esta homenagem ao professor angrense em nome do Poder Legislativo. O professor Milton Meira do Nascimento, ele tem que ser um exemplo para todos nós, moradores de Angra dos Reis. Ele veio do seio de uma família humilde, pobre, e veio demonstrar a todos nós que se nós tivermos força de vontade, nós conseguimos fazer os estudos necessários que um ser humano tem que fazer. Saiu de Angra dos Reis com 11 anos de idade e foi para Itu, uma cidade que ele não conhecia, um seminário. E hoje ele é professor da Universidade de São Paulo. Ele fez mestrado em Paris, doutorado, né? E hoje ele é professor da Universidade de São Paulo. É um exemplo típico para todos nós. Nós temos que estudar. A nossa única saída para o nosso bem-estar, para a nossa vida melhor, são os estudos. Eu gostaria de coração que todos os pais dessem o direcionamento para os seus filhos, que tem que estudar. Eles têm, não vai existir pretexto, não posso, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Isso é mentira. Tem que fazer tudo para correr atrás. Meus pais são semi-analfabetos e não tinham dinheiro à época. Eu me formei engenheiro, meus irmãos se formaram, nós corremos atrás. Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, né, e consegui um diploma. Isso eu tenho isso, vamos dizer, isso para mim é muito importante. Não é porque eu não falo que eu sou engenheiro por falar, pela dificuldade que nós passamos.
Então, meus pais me deram dignidade. Não precisa ter dinheiro para ter dignidade. Apenas é pé no chão. Apenas é ter propósitos, é respeitar o cidadão, é respeitar o próximo, é ter Deus no coração. Então eu quero aqui enfatizar, agradecer a presença do professor Milton. Nasceu no Morro da Cruz, né? Gente, veio de uma família humilde. O pai dele, o senhor Euclides, ele foi vereador desta Casa Legislativa, né? Poxa, isso é grandioso, né? Nós temos que realmente mudar essa maneira de fazer política. Isso é essencial para todos nós. Parabéns ao professor Milton pela relevância desta pessoa ser humano.